A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does...
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance. Das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Olá, eu estou aqui agora para convidar vocês a assistir ao próximo painel. Vamos falar sobre um dos tópicos mais relevantes para o setor financeiro nos últimos meses, o Open Banking. E para comandar esse painel com referências nacionais e internacionais, eu convido o Marino Aguiar, CEO do Santander Brasil. Obrigada a todos vocês pela participação no painel. Sejam muito bem-vindos. Marino, a palavra é com você agora. Obrigado, Mona. Bom dia a todos, bem-vindos ao CIAB Febraban 2021. Meu nome é Marino Aguiar, é um prazer estar aqui com vocês, moderando este painel sobre Open Banking, como a Mona comentou, um dos temas mais quentes aí no setor financeiro hoje em dia. Open Banking já é uma realidade no Brasil, a fase 1 já foi implantada e a fase 2 implantada agora no próximo dia 15 de julho e vai abrir as portas para uma onda de inovações que vão beneficiar milhões de clientes no setor financeiro no Brasil. Para debater este tema super interessante connosco, temos aqui 4 convidados especiais que representam perspectivas diferentes sobre esta iniciativa. São eles a Carolina Fera, diretora de Experiência do Cliente e Transformação Digital no Bradesco, o João André Pereira, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, o Marcos Cavagnoli, diretor de Cash Management e líder das iniciativas do Open Banking no Itaú Unibanco, e a Sechika Fernando, vice-presidente e head de Bancos, Indústria Financeira e Seguros da WSO2. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos então começar o nosso debate. Fazer uma primeira pergunta, gostaria de colocar em discussão são as oportunidades que o Open Banking vai trazer. Qual é, na vossa perspectiva, a expectativa de cada um de vocês para, tanto do ponto de vista do cliente como dos bancos, não é? Como é que o Open Banking vai trazer? Eu ia começar aqui com o João André, trazer a visão do Banco Central, por favor. Bom dia a todos, obrigado Marino, bom dia a todos que estão assistindo, bom dia a todos aqui do painel. Queria agradecer primeiro o convite da Febraban, né, esse evento tão importante, quando a gente está falando de banco, é um dos maiores eventos, e de tecnologia, então ainda mais importante. E obrigado também pela honra de abrir o painel, né? Então vamos começando pelo regulador aqui, sei que tem uma questão diferente, mas obrigado, muito bacana aqui poder conversar sobre isso. Deixa eu dar um contexto rápido aqui até para responder sobre as oportunidades, porque está muito relacionado com a motivação que o regulador teve, né, de trazer todo esse arcabouço nessas diretrizes aqui para o Open Banking, né. Então, nesse ponto, vou dar uma breve contextualização aqui, e é fato aqui que a gente está passando por uma sociedade que está passando por uma transformação digital bem importante, né, acelerado aqui pela evolução da tecnologia, né, acelerado até impulsionado pela questão da própria pandemia, uma necessidade que a gente tem da sociedade de passar por isso, e é permitido agora com tudo que a gente está vivendo nessa evolução tecnológica, e todos os segmentos estão passando por isso, né, e não podia ser diferente no setor financeiro. A gente vê uma grande mudança, né, um grande processo de digitalização no sistema financeiro, e eu costumo falar que o Open Banking vai permitir a plena digitalização, é um passo além naquilo que a gente está vivendo, que a gente já está vendo acontecer com os home bankings, com as fintechs, né, com os incumbentes, com tudo que está já acontecendo no setor financeiro também.
Então, o Open Banking permite que esse passo além que eu estou comentando aqui do Open Banking, ele vai no sentido de uma mobilidade digital, né, de uma interoperabilidade que a gente vê acontecendo em vários segmentos, que é um pouco mais difícil no setor financeiro, até pela própria natureza do segmento financeiro, que trata da poupança popular, né, que tem toda uma questão de uma blindagem necessária para tudo isso. Então, quando a gente organiza essa mobilidade, quando a gente organiza essa interoperabilidade de forma segura, a gente consegue chegar nesse novo patamar, né, eu falo de digitalização plena. Então, isso é um grande desafio, né, tem um desafio muito grande de implementação, mas isso abre muitas oportunidades, né? As oportunidades principais é para o cliente, né? O cliente aqui é central nessa discussão, então a oportunidade dele poder usufruir de todo o sistema, né, de ter essa mobilidade digital, e ao mesmo tempo abre uma oportunidades gigantes para o sistema financeiro em geral, para os bancos, para os entrantes, para todo mundo. O centro dessa transformação ela está na experiência do cliente e na percepção do valor que esses novos produtos vão poder gerar para o cliente. Então, a oportunidade está muito nesses novos modelos de negócio. É como as instituições agora conseguem trazer essa percepção de valor, como as instituições conseguem trazer uma experiência diferenciada para o cliente, que vai, de fato, fidelizar, né? O processo de fidelização ele vai ser muito diferente. Então, as oportunidades são imensas. Existe uma oportunidade também que é um pouco mais operacional, uma vez que a gente está falando de uma reconstrução, né? uma remodelagem aqui de todo o fluxo de informação também, isso vai alterar os próprios processos internos das instituições, elas vão ficar mais ágeis, então eu acho que esse aspecto também. E tem uma oportunidade muito grande de atender novos nichos. Com a redução de assimetria de informação, com maior acesso à informação, isso fica muito mais fácil, as instituições vão poder aí, olhar para outros nichos, né, para outros clientes que outrora não estavam no radar. Então, eu acho que será um processo muito interessante da gente observar, e eu acho que as instituições já estão olhando para essas oportunidades, né, já estão pensando nos seus casos de uso, e aí sempre com o cliente no centro desse processo todo, né, e reforço o que eu falei da experiência e do valor que é percebido do lado do cliente. Então, bem rapidamente, é isso. Obrigado, João, por trazer aí a perspectiva do Banco Central, Open Banking acelerando a digitalização, trazendo mobilidade e interoperabilidade no sistema financeiro e habilitando novos modelos de negócio. Carolina, passo aí a palavra para você, quero fazer o seu ponto de vista, por favor. Obrigada, Marino. Bom dia a todos. Também quero agradecer de estar nesse painel, podendo discutir esse tema tão relevante, tão transformacional aqui, para o momento aqui que o mercado financeiro tem vivido. O João André já falou um pouquinho da minha visão, até como experiência do cliente, mas quando a gente fala de Open Banking, aqui a gente já está até falando de Open Finance, conforme as fases evoluem, vai muito além do banking, né? Ele é uma oportunidade incrível, justamente, de melhorar a experiência do cliente como um todo, tá? A gente tem visto muito isso aqui. No mundo onde dados agora é um novo combustível das decisões que a gente faz, o Open Finance ele vai permitir com que a gente tenha acesso a muito mais informações e que a gente passe não só a pensar em ofertas de produtos e serviços, mas sim conhecer muito mais a essência do cliente, o que aquele cliente está passando, o momento de vida daquele cliente, e aí sim, cada vez mais falar de soluções personalizadas para aquele cliente naquele momento de fato que ele precisa. Então, é um mar de oportunidades muito grande quando a gente pensa nessa parte de soluções, né? Além disso, ao entorno desses dados, sem dúvida, vai permitir que a gente crie uma série de novos serviços ou até de novos produtos que vão ajudar o cliente a consolidar a sua gestão financeira, e a gente também vê uma gestão muito mais sustentável, tá, do ponto de vista aqui para o mercado brasileiro, que vai ser bem relevante para o nosso cliente. E, além disso, uma série de parcerias, né, de novos ecossistemas, de novos modelos, tudo isso, todas essas plataformas vão ser aceleradas. Pensando muito aqui na oportunidade para banco, quando a gente pensa, falando aqui um pouquinho da nossa realidade, né,
Bradesco é um banco que atende todos os clientes, do não bancarizado ao grande corporate, com diversos produtos, né? Desde crédito seguro até tag de pedágio. Então, a gente vê uma possibilidade de expansão de fronteiras das nossas ofertas muito fortes, né? Então, o tema não é tão novo, é algo que eu vejo, o mercado já tem se movimentado ao redor, como o próprio o João André falou. Então, aqui a gente já começou a investir muito em plataformas de decisão em tempo real, porque assim, dado por si só, não é ele que gera valor, mas o como você trabalha esse dado e transforma em uma solução de fato para o cliente é que vai fazer muita diferença, né? Parte de parcerias de algo que todos têm buscado. Hoje você já consegue entrar no app de um banco e contratar um serviço de streaming, ou você pode ir num outro site e contratar um financiamento imobiliário direto lá. Então, esse mundo ele já começou, e aí a vinda do Open Finance, a gente vê que essas oportunidades elas vão se acelerar muito, sempre voltadas em si, dentro do contexto do cliente no centro, na experiência do cliente. Então, muita coisa nova vai surgir aqui, que vai ser bem relevante para o nosso mercado. Obrigado, Carolina, perdão. Open Banking, não é? Mais do que Open Banking, Open Finance, trazendo novas possibilidades na experiência do cliente e também habilitando parcerias e ecossistemas. Marcos, por favor. Bom, bom dia para todos. Queria também agradecer aqui ao SEAB e Febraban para participar aqui desse painel, extremamente interessante, um assunto que eu sou apaixonado, e agradecer também aqui os colegas que estão aqui comigo compartilhando. Bom, eu acredito faz tempo no conceito aqui do Open Banking, Open Finance, né? Acho que ele é por nascença e do escopo e da ambição dele aqui no Brasil, realmente um projeto de Open Finance, e que ele vai ser um case mundial, né? Dado aí toda a abrangência e a necessidade do país em relação ao que ele pode colocar na mesa. É um tema realmente super empolgante e importante para a gente. Eu acho que o grande ponto aqui que a gente pode trazer para reflexão é como que o Open Finance ele traz na mesa a preponderância, né, de vez no sistema financeiro da questão do valor dos dados e da informação, principalmente. Eu acho que isso sempre foi uma tônica, né, no sistema financeiro. Eu tenho certeza, sempre foi uma tônica, sempre se falou disso. Ultimamente o assunto tem sido bastante aquecido nos últimos anos, mas o Open Finance ele coloca de vez na mesa. Acho que a gente pode considerar que 2021 é o ano onde decididamente dados e a informação, o valor gerado por eles, passa a ser a matéria principal da discussão. Então, acho que é um marco, né? A gente pode ver esse ano aqui como um marco nessa revolução tecnológica aqui no setor financeiro. E quando você vê nesse ângulo, o dado e o valor do que ele traz junto com ele é meramente um instrumento para a gente poder entender o cliente 360 graus. É realmente poder entender o cliente, poder entender o contexto dele, qual que é a relação contextual que ele está tendo, e realmente passar a construir produto com ele. Realmente mudar a forma como a gente constrói os produtos, como é que a gente entrega esses produtos, como é que a gente traz experiências para esse cliente. Também aqui, né, pensando nos mais variados tipos. Aqui no Itaú também a gente tem uma oportunidade de falar desde a pessoa física mais simples e vulnerável até uma grande corporação. Então a gente pode pensar aqui casos de usos muito amplos em termos de produto e também os de cliente. Acho que um outro ponto importante também que vai vir aqui com o Open Finance não é apenas o cliente em si, mas é a visão de ecossistema e cadeia dele, né? Você sempre tem uma empresa pequena que pode estar vendendo e comprando de uma empresa grande, que está vendendo ou comprando de uma pessoa física. Isso pode estar envolvido um contexto de pagamento, pode estar envolvido um contexto de seguro. E esse conjunto de contexto passa a ser muito, muito importante para a gente ajudar o cliente. É difícil você, com tanto dado, conseguir entender o que está acontecendo, e vai ser parte da jornada dos bancos e de todos os participantes desse novo ecossistema ajudar o cliente a entender isso, educar o cliente, ajudar o cliente a dar seus passos nessa nova jornada. Então, eu entendo um momento muito, muito importante para a gente estar próximo, para a gente poder construir junto e para a gente poder entregar um nível de valor que as pessoas não vão estar acostumadas, né? Nós temos aí oportunidades muito fortes em agregação de dados, quer dizer, o cliente não precisa ficar entrando talvez em vários locais para poder ter uma informação que já é dele, poder comandar essas ações de lugares mais centralizados.
ter insights sobre essa informação agregada. Então, são coisas muito práticas que você traz do ponto de vista operacional, desde uma pessoa física até uma jurídica, e também, daí, em cima disso, benefícios financeiros, né, que você também coloca em prática, podendo ter esse tipo de divisão de informação. Então, esse é um pouquinho aqui do que eu vejo do que está pela nossa frente. Obrigado, Marcos. Open Banking habilitando o uso dos dados para gerar valor para os nossos clientes, e um ponto que também o Marcos destacou, não é a responsabilidade dos bancos, de uma forma geral, em educar o cliente, não é, para tirar proveito dessa iniciativa. Seshika, quais são os seus comentários em relação ao que é que o Open Banking traz aí para os nossos clientes no setor financeiro brasileiro? Muito obrigado pela oportunidade, é fantástico estar aqui com vocês. O Brasil é um dos principais mercados para a WSO2 e eu estou muito estimulada com isso. Com relação à sua pergunta, as oportunidades que o Open Banking traz para os clientes. Eu ouvi tudo que vocês falaram, dos benefícios para o cliente, e eu acho que é isso mesmo. O cliente é o que realmente importa. Mas também teremos benefícios para os bancos. A reação é que os bancos usam os dados, né? Então, você leva isso para o cliente para dar uma grande experiência para o cliente. Por exemplo, no momento que eles escolherem, através do canal que eles preferem. Então, é esse tipo de coisa que faz com que o consumidor fique livre de uma transação isolada e você passe a ter experiências personalizadas. E esse tipo de experiência consolidada não pode fornecer por organizações individuais, só podem ser fornecidos por ecossistemas, clientes, fornecedores e parceiros que crescem continuamente juntos. Os modelos de negócio de ecossistemas são exigidos, então, pelas organizações para ficarem, então, vivos. Mas os bancos, especialmente, isso é muito difícil, porque envolve uma mudança profunda de um sistema protegido fechado, para, então, a geração de valor aberto e colaborativa, mas são os bancos que evoluem e abraçam esses ecossistemas e que vão sobreviver. Eu acho que o Open Bank se torna, então, a tábua de lançamento para entender que isso vai ser central para os bancos no futuro. E a infraestrutura para o Open Bank é preciso para o futuro, em vez de ter uma perspectiva regulada. São aqueles bancos que vão sobreviver mais tempo. São esses bancos que vão colaborar com o ecossistema para possibilitar, então, a mudança e para a população do Brasil utilizar os serviços financeiros. São esses bancos que adotarem o Open Bank corretamente vão tirar os clientes de 120 milhões de brasileiros que têm uma conta bancária, mas não usam isso para empréstimos ou poupança. Para os bancos, o Open Banking talvez não seja um esquema rápido para ficar rico, mas definitivamente é uma caixa de ferramentas de sobrevivência que vai crescer exponencialmente os seus negócios. Então, se os bancos estão crescendo, então os clientes vão crescer juntos com eles. Eu acho que o serviço do Open Bank abrange todo o ecossistema, se ele é levado na perspectiva correta. Open Banking habilitando novos modelos de negócio, inclusive a capacidade de operar em ecossistemas. Muito legal, pessoal. Próxima pergunta tem muito a ver com, quando a gente fala de Open Banking, Open Data, não é? E o tema dos dados sempre traz a preocupação da privacidade, da segurança dos dados. Eu queria começar aqui com a Seshika.
perguntando como é que ela avalia a capacidade dessa infraestrutura tecnológica que está sendo implementada para efetivamente garantir essa privacidade e segurança dos dados. Sim, eu acho que para agregar a essa pergunta, numa pesquisa feita por 6 bancos do Instituto IPEC, 69% dos brasileiros precisam entender melhor o Open Bank de compartilhar suas informações financeiras com qualquer pessoa. O aspecto de segurança do Open Bank é um dos aspectos menos entendido, porque os riscos efetivos dos clientes em relação aos dados, então, é muito grande. Deixe-me explicar. As fintechs e os agregadores de dados, os dados de clientes financeiros sempre existiram. E mesmo no Brasil, conhecemos grandes organizações que fazem agregação de dados, tirando os dados de vários bancos, mas até aqui isso não tem sido feito com o ecossistema, com os APIs disponíveis, esses mecanismos disponibilizados para o Open Bank. Muitas vezes, procedimentos não seguros como scraping, onde o cliente dá os seus credenciais, as suas credenciais diretamente a uma organização que se loga como consumidor e pega esses dados. Isso já existe. Então, essas são práticas não seguras e, obviamente, são inseguras para o cliente e ruim para o banco também, porque o banco não tem controle sobre quem tem o acesso às credenciais do cliente. Então, com o Open Bank, essas coisas vão desaparecer. Há um mecanismo, um perfil de segurança que habilita os bancos a seguramente compartilhar os dados das partes. Vamos falar sobre esses terceiros, as fintechs ou os bancos. No mundo, então, com o Open Bank, os bancos não têm controle, os clientes também não têm controle sobre isso, quais as fintechs, os parceiros, o banco compartilha os dados. Mas com o ecossistema do Open Bank, há um mecanismo de credenciamento, um órgão regulador que avalia as capacidades, bem como as tecnologias de uma organização antes delas serem escolhidas como uma parte credenciada que pode receber os dados em nome do consumidor. Além disso, os dados são compartilhados com consentimento do consumidor. No caso do Open Bank, esse consentimento é bastante abrangente. O consumidor pode ver quais os dados que podemos compartilhar, ele pode ver quais os dados que podem ser compartilhados, com quem, por qual tempo e para que fim. Além disso, o cliente, se ele mudar de ideia, ele pode revogar aquele consentimento. E, além disso, as diretrizes da experiência do cliente que estão sendo fornecidas identificam o que o cliente precisa para ter certeza ao compartilhar os dados. Eles estão cientes do que está acontecendo. E, obviamente, há perfis de segurança maduros que vêm do Open Bank, de implementações globais na Europa, na Austrália, que agora já amadureceram e são bastante robustas. Então, quando os bancos têm que passar por todos esses mecanismos para adotar o Open Bank, isso realmente torna todo esse ecossistema e a comunicação muito robustos. Eu acho que os bancos também precisam trabalhar com a tecnologia que vai habilitá-los a adotar todas essas precauções para deixar seguro o cliente e os dados também. Um ponto muito importante, a informação é do cliente, essa informação é compartilhada com base em consentimento do cliente e ela é trafegada em protocolos de segurança padrão de última geração, muito modernos, e
isso permite, inclusive, abandonar práticas antigas, não é, que não eram tão seguras. Então, assim, uma Open Banking realmente traz um nível de segurança diferenciado para toda esta dinâmica. João, você quer trazer, por favor, a perspectiva aí do Banco Central? Obrigado, Marino. Bom, segurança é um ponto central, né, na agenda do Banco Central. E por isso é uma das principais questões quando a gente está tratando, né, de toda essa construção que é o Open Bank, o Open Finance, que a gente vai envolver muito mais coisa, né, além das informações que a gente está falando dos bancos. Então, toda essa discussão é crítica e foi pensada de forma a trazer segurança máxima. Então, eu concordo muito com a fala da Sechika, que quando ela coloca que a gente está fazendo essa transformação de forma mais segura do que já existe. Então, é exatamente isso que a gente traz aqui. Eu costumo comentar, né, se a gente for olhar aqui a questão legal, né, do dado, que se tornou ainda mais importante recentemente, dado todo o fluxo de informação que a gente vê acontecendo hoje, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, os dados bancários estão protegidos também pelo sigilo bancário, então tem todo um arcabouço legal muito rigoroso, né, em torno disso. Eu costumo dizer que o Open Banking é uma forma organizada de implementar a Lei Geral de Proteção de Dados dentro do sistema financeiro, uma forma organizada e segura. Então, é exatamente o que a Sechika falou, a gente traz todos os protocolos, a gente traz as melhores práticas, né, dessa troca de informação, né, para o sistema financeiro, para que isso aconteça de forma segura. Alguns aspectos importantes, né, desse processo. Primeiro é que o Open Banking foi regulado em torno do perímetro regulatório do Banco Central. Então, as instituições participantes do Open Banking são autorizadas pelo Banco Central. A gente pode ter outros participantes, é claro, mas são participantes que são parceiros das instituições que estão dentro do escopo, né, do Open Banking, e a responsabilidade é da instituição participante, né, sobre esses parceiros. Então, está tudo no guarda-chuva do Banco Central, são instituições que seguem todos a política de segurança cibernética, tem toda uma questão regulatória, de fiscalização, que todos aqui que são do sistema financeiro conhecem bem, o custo que se tem para ter essa segurança. E além disso, dentro do ecossistema do Open Bank, a gente tem várias camadas de proteção. São camadas que começam da própria segurança que cada instituição tem quando faz a autenticação do seu cliente. A gente vai passar pelo mesmo processo, mas além desse processo de autenticação, a gente tem dentro da jornada do cliente no Open Banking uma série de outras autenticações, né, entre instituições financeiras, um redirecionamento que vai validar lá quem é o cliente, identificação dos dois lados. Então, tem todo um protocolo, dentro dessa jornada tem os protocolos de segurança, como o Marino comentou, de primeiro, né, de estado da arte, né, que garantem a segurança nesse processo. Então reforçando, né, segurança é ponto-chave para o Banco Central. Então, esse processo foi construído em torno de um ambiente extremamente seguro. E é dessa forma que a gente consegue implementar o Open Bank, é dessa forma que a gente consegue implementar o Open Finance, e é dessa forma que a gente vai chegar nessa plena digitalização que eu comentei no início. Obrigado, João. O fato é bem importante. O Open Banking, na verdade, é o compartilhamento de dados, não é? E já traz nele embarcado todas as preocupações, não é, normativas e diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Carolina, como é que você vê aí já na visão, na perspectiva de experiência do cliente, este tema da privacidade e segurança? Muito em linha, mas olhando um pouquinho mais para a visão cliente, né? Segurança é experiência, né? Você não deixa o seu relacionamento com alguém que você não confia. Então, segurança é um tema-chave se a gente quer, de fato, que o Open Bank tenha um sucesso e que atraia os clientes a vir para a plataforma, né? Por muito tempo, a indústria financeira, os bancos em si, sempre esse pilar de proteção de dados foi fundamental. São feitos altos investimentos, no pilar de segurança, então os bancos são muito bem preparados para isso. Porém, o Open Banking, ele parte do princípio que agora o dado pertence ao cliente, portanto, você tem
um tráfego de dados muito grande. E isso, com certeza, só pode ser feito se a gente tiver, de fato, um ambiente seguro, né? Nas discussões que a gente vê, a Febraban e o Banco Central têm se reunido muito, eu particularmente não estou nesses fóruns, mas eu vejo a quantidade de técnicos de todas as instituições conversando a respeito desse tema, porque esse, sem dúvida, vai ser o fator-chave para que o cliente faça adesão, né? Como a Chica falou, tem pesquisas de mercado que já mostram que os clientes, eles ainda têm alguma desconfiança em compartilhar os seus dados, eles ainda têm receio nisso. Então, essa agenda de segurança, se a gente quer, de fato, trazer o cliente para essa experiência, ela tem que ser agenda prioritária, e eu vejo que isso tem sido muito, muito, muito bem tratado pelos bancos, né? Aqui dentro de casa mesmo, a gente está investindo muito em toda a evolução das plataformas. Então, sair um dado é como se fosse fazer uma transação financeira. Então, o grau de segurança que você tem que dar tem que ser muito alto mesmo, tá? Porque a gente está falando de um sistema com vários participantes, todos aí do Banco Central, mas que é bem relevante, que nós vamos ter um volume de dados muito alto, né? E olhando por isso e falando um pouquinho, o Open Banking traz esse poder para o cliente, o poder é responsabilidade, tá? Então, mesmo com todo esse arcabouço, a agenda de comunicação com o cliente, ela tem que ser muito forte, né? Ela tem que ser muito clara e muito transparente. O que vai ser feito com o dado dele? Então, também, nos fóruns de experiência, a gente também está muito preocupado com que, na jornada, o cliente tenha clareza daquilo que vai estar sendo feito com o dado dele, para que ele tenha essa sensação dessa proteção, desse uso de dados, né? Então, é muito importante, sim, tudo que o mercado tem feito e investido, olhando as melhores práticas, inclusive lá de fora, onde já foi implantado o Open Banking como o Reino Unido, mas também é muito importante essa agenda dessa comunicação e dessa transparência com o cliente, para que nos dois lados a gente consiga fazer o maior sucesso e a maior adesão dentro do Open Finance como um todo. Obrigado, Carolina. É um fato, o ponto que você destacou muito importante, neste contexto, privacidade e confiança, credibilidade no sistema financeiro é fundamental. Marcos, gostaria de ouvir aqui o seu ponto de vista, por favor. Bom, no contexto aqui do Open Finance, acho que a gente pode colocar aqui sob perspectiva alguns pontos bem interessantes nessa questão de privacidade e segurança. A primeira que a gente acredita aqui é que, assim, segurança, ela é pedra fundamental. Ela é pedra fundamental no nosso design de produto, no nosso design de experiência, e é em cima de onde a gente constrói tudo que a gente vai entregar para o cliente. Isso é importante nas jornadas que ele já tem, e quando você vai para uma jornada tão diferente quanto o Open Finance, e ela é diferente num sentido até conceitual, vai desde da dificuldade do cliente entender o nome em inglês e entender o que é compartilhar dado e como isso choca com algumas mensagens que ele recebe até historicamente antes, que não é para fazer isso. Então, a nossa abordagem aqui é muito sólida nessa linha. Segurança como pedra basal desse design de experiência, onde tudo vai ser construído passo a passo em cima disso. O cliente tem que se sentir seguro, ele tem que se sentir confortável. Quando ele tiver dúvida, ele tem que se sentir apoiado. E o que é mais importante, não é só na jornada do Open Finance, essa provocação, essa reflexão é importante, é no contexto holístico dele de relacionamento com a instituição que ele vai estar e que ele vai passar a concentrar mais os seus dados, né, ou aglutinar dados de outros. Quando você tem uma situação dessa, ele vai estar, a gente tem que lembrar o seguinte, a segurança não é só do Open Finance, é no que ele tem no cartão, é no que ele tem no seguro, é no que ele tem numa transação de pagamento, o todo tem que estar com essa base de segurança contínua do que já estava e, além disso, reforçada, porque você vai ter um compartilhamento de dados, né, fluxos, endpoints de informação mais intensos. Então, esse acho que é um ângulo extremamente importante, que a gente tem pouco tempo, né, mas para trazer para a reflexão de todo mundo, acho que vale a pena a gente ver isso. E acho que uma outra consequência disso vai ser toda essa jornada de educação sobre o que é a privacidade. A privacidade, o conceito de privacidade, ele evolui com o tempo. Nós tivemos vários choques de conceito de privacidade. Né? Se a gente parar para pensar, você tinha uma privacidade numa época totalmente analógica, você passou a ter uma outra privacidade quando você começou a ter computador, né? Para quem tem um pouquinho mais de cabelo branco aqui, com os modems aqui trocando aqueles barulhinhos estranhos quando conectava na linha telefônica. Isso aqui evolui para uma conexão de mais alta velocidade em laptop, que tem uma alta portabilidade, evolui para celular, vai evoluir para equipamentos wearable e etc., né, que estão vestíveis, que estão em contato com o seu corpo. O que é importante isso? O conceito de privacidade, como você trabalha ela, é evolutivo, e ele está acelerando, ele está ficando cada vez mais rápido.
E vai ser um desafio importante para o sistema financeiro ajudar cada tipo de cliente, seja, de novo, uma pessoa física da mais vulnerável até uma pessoa jurídica ultra estruturada, a entender essa evolução. Ela não é fácil, ela é muito rápida, ela está desafiando conceitos importantes que a gente tem, e a leitura dela e de como a gente evolui com conforto nela, para mim, é parte da responsabilidade que a gente vai ter aí com esse ecossistema e com o que vai estar acontecendo aqui nos próximos anos. Talvez seja uma das tônicas mais importantes, eu não diria só para uma janela de 3, 5 anos, mas talvez 10, 15. O mundo vai evoluir numa consciência diferente de privacidade, do valor dela, do controle dela, que isso é importante também. As pessoas vão passar a entender, poxa, o que eu quero controlar da minha privacidade, quer dizer, o que eu quero compartilhar, o que eu não quero, por qual tempo. E a jornada do Open Finance talvez seja o primeiro grande capítulo dessa reeducação que vai acontecer. Então, a gente pode prever que, se a gente fizer isso bem feito, daqui a 3, 5 anos, a gente vai ter uma população extremamente mais educada em termos do que é privacidade, do que eu compartilho, como, o benefício que eu tenho, que eu não tenho. E isso vai ser muito importante para a maturidade aqui do nosso país, não só na questão financeira, como consequências que isso vai gerar em outros tipos de compartilhamento de dados que vão acabar vindo. Também é um assunto que a gente pode um dia falar com mais calma aí, que a gente, acho que o Open Finance logo evolui para o OpenX, né? Mas é por aí que eu vejo essa evolução. Verdade. Marcos, muito obrigado. De fato, é um papel muito importante das instituições participantes em educar os nossos clientes em relação à força e à segurança deste modelo de trabalho, não é Open Banking, e também em evidenciar, não é, que realmente essas informações estão seguras e eles vão manter a sua privacidade. Pessoal, vamos agora para um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida para continuar a nossa conversa. Fiquem com a gente. O que tem mais valor para você? Otimizar seu tempo? Reduzir custos? Garantir mais segurança? Estar atualizado com a evolução do mercado? A Brinks sempre trabalhou para criar soluções em gestão de dinheiro que acompanhasse a evolução do mercado e da tecnologia, mas que de alguma forma cuidasse do que tem mais valor para você. De um jeito prático, moderno e agora mais digital. Vem com a gente. O que tem valor, tem Brinks. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas. Soluções personalizadas de home office para sua empresa. Is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems.
Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding de seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. 2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias e não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. Dados movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Nós somos um parceiro estratégico de tecnologia especializado na indústria financeira. Nós atuamos na concepção, estratégia, design e implementação e evolução de novos produtos e serviços. Somos mais de 1.000 pessoas com mindset inovador e atuação ágil de ponta a ponta. Descubra como nós ajudamos empresas a alcançarem o seu melhor. Oi, pessoal. Eu sou o Luiz Landi, sou o gerente de contas da OutZero responsável pelo Brasil. E eu estou passando aqui para convidá-los a nos visitar no nosso stand no CIAB 2021. Venha conhecer um pouquinho mais da plataforma de gestão de identidade e acesso mais robusta e escalável do mercado. Estou esperando vocês. Um abraço. Para variar, o Banco do Brasil foi pioneiro no uso da inteligência artificial em soluções bancárias. A abertura de conta digital, Pix no WhatsApp, BBView, busca inteligente por voz, prova de vida pelo app e a mapear para o agronegócio são apenas algumas das muitas iniciativas que fazem uso dessa tecnologia. Quer saber mais sobre nossa evolução em IA? Então participe das palestras, visite nosso stand virtual e se inscreva no workshop da nossa escola de robôs. Pessoal, voltamos com o nosso painel sobre Open Banking e as oportunidades para os bancos e os clientes. Participam aqui com a gente o João Pereira do Banco Central, Carolina Fera do Bradesco, Marcos Cavagnoli do Itaú Unibanco e a Seshika Fernando da WSO2. Nós temos ainda mais alguns minutos e eu queria fazer uma pergunta direcionada para cada um dos participantes. Vou começar com a Carol. Carol, o que muda na experiência do cliente com a chegada do Open Banking e como o Bradesco se vem preparando para essa mudança? Obrigada, excelente pergunta, né? Antes de entrar no próprio Open Bank, Open Finance em si, a gente vem hoje de um contexto de transformação muito acelerada, até como o João André falou, né? A pandemia, ela já transformou, de forma geral, a experiência do cliente como um todo, né? Então, dois pontos fundamentais. O cliente hoje, ele é muito mais digital, então, muitos mais clientes que não costumavam acessar canais digitais, hoje já vieram para essa digitalização.
Tá? E o cliente está muito mais exigente, né? A indústria, não só financeira como um todo, ela mudou muito a forma de abordar o cliente, de interagir com o cliente. Isso fez com que agora o cliente não espere mais uma experiência ok. Ele quer ser encantado, ele quer ser surpreendido, ele espera muito além daquela jornada que ele está. E isso é essencial aqui no cerne do Open Banking. Com a vinda desse novo sistema, com essa parte de dados, com todo esse potencial que a gente já discutiu aqui no painel, de soluções que a gente pode prover para os nossos clientes, é muito evidente que agora o cliente, sendo dono do seu cliente, ele passa a interagir diferente. Tá? Então, primeiro, ele vai ter muito mais facilidade de entrar em algum local ou sair de algum relacionamento, seja financeiro ou não, porque agora ele leva os seus dados junto com ele dentro dessa sua jornada. Então, encerrar ou iniciar relacionamento passa a ter uma dinâmica bem mais acelerada. Tá? Depois também, ao redor dos produtos financeiros, estão os produtos não financeiros. Então, cada vez mais em torno de ecossistemas, o cliente vai conseguir começar a se consolidar através desses ecossistemas. Então, as experiências, elas não acontecem mais onde a gente estava acostumado dos canais tradicionais. O meu cliente pode estar em qualquer lugar. Tá? Então, isso é um desafio enorme que a gente precisa se preparar, porque com toda essa exigência, com todas essas oportunidades do cliente transacionando fora, não precisando mais necessariamente estar dentro do seu app ou do seu canal, o nosso mantra aqui de ter o cliente no centro e trazer a melhor para ele experiência onde ele estiver, ele se abranja mais, né? É onde ele estiver, seja um canal do banco, seja um parceiro, seja um ecossistema. Né? Então, o que a gente precisa criar ao redor disso, sem dúvida, é isso que o Bradesco vem fazendo para que a gente consiga orquestrar esse arcabouço de experiência, agora olhando muito além da fronteira do banco. Então, essa dinâmica, ela acaba mudando bastante, tá? Então, para encerrar, não vou ficar falando tudo que o Bradesco está falando, as instituições como todos vão passar por esse desafio do mercado, mas eu realmente acredito que o Open Finance, ele veio para transformar de vez, ele é um passo, ele é um marco essencial, e aqui no Brasil, com esse escopo tão mais abrangente, ele vai ser fundamental para a aceleração da economia. O sistema financeiro sempre foi um dos grandes impulsionadores do Brasil e vai continuar sendo. A gente vai abraçar o Open Finance, a gente vai trabalhar muito para explicar isso para o cliente, para levar isso para o cliente com as melhores práticas e com muita segurança para que tudo saia com uma experiência de fato divina e inesquecível, que isso não é mais um desejo, isso já é uma obrigação que todos nós temos com o cliente. Então, queria agradecer a participação aqui nesse painel, agradecer a todos lá do Bradesco que apoiam essas iniciativas, o time enorme fazendo acontecer, agradecer aqui Marino e a todos os presentes aqui desse painel, foi uma honra estar aqui com vocês, gente, muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Carol, pelos seus comentários, aqui destacando em particular a nova capacidade de mobilidade dos clientes dentro do setor, muito importante. Marcos, para o Itaú, quais têm sido os principais desafios e aprendizados da implementação do Open Banking? Muito boa pergunta e, bom, acho que em termos de desafios e aprendizados, ele tem trazido, a gente poderia ficar algumas horas aqui, mas tentando pegar algum exemplo de cada um, acho que os grandes desafios, eles vêm junto com os aprendizados, tá? E grande parte deles vem, primeiro, de uma parte toda de como é a gente trabalhar junto com o ecossistema financeiro, com o regulador, numa perspectiva diferente, numa cadeia de inovação que é extremamente intensa, tecnicamente profunda, desafiante. Então, eu creio que não só para o Itaú, como para todos os participantes, tem sido um exercício muito profundo de se alinhar, entender, conversar junto, procurar as melhores alternativas. Isso é importante, isso robustece o sistema e agrega valor. Nesse caminho, naturalmente, a gente acaba focando cada vez mais em como evoluir, como entregar produtos incríveis e poder estar se repensando a cada momento. Então, esse que eu acho que eu vejo ser a grande jornada de aprendizado e desafio que a gente tem passado e que é bom. Eu acho que a pior coisa que pode ter é você estar numa situação de ficar na mesma por 10 ou 20 anos. A gente precisa desse tipo de estímulo para poder estar evoluindo e sair todo mundo ganhando com isso. Acho que aqui, para deixar como mensagem final, eu queria também agradecer a todos. Um prazer estar aqui com vocês, aprender, compartilhar. E a mensagem que eu deixo aqui, no geral, é que a gente está só no início de uma grande jornada de transformação. Essa jornada de transformação ela é contínua, ela não vai acabar daqui a 1 ano, 2, 3. Então, a gente está entrando em mais um momento de transformação que a humanidade está passando. Não é menos que isso. E ele está preparando para um salto talvez maior do que vai acontecer daqui a alguns anos, com até tecnologias mais disruptivas, como eu vi, como computação quântica, algumas coisas nessa linha.
Dado isso, eu queria reforçar aquela mensagem que eu falei. Em 2021, nós estamos consolidando a questão dos dados como pedra básica, como instrumento básico e crítico na construção de produtos e jornadas incríveis com os clientes. Essa perspectiva vai ser crítica daqui para frente. Não vai ter como você mais fazer produto e depois ver como é que ele encaixa, ou sem entender contexto, ou sem ver o 360 do cliente. O cliente vai passar a exigir produtos feitos com ele. E isso vai mudar, vai evoluir demais como é que a gente interage no mercado. Então, eu queria deixar essa mensagem positiva, desafiadora, e que a gente está muito empolgado, a equipe toda está muito empolgada para a gente fazer algo incrível aí junto com o mercado. Obrigado. Obrigado, Marcos. Achei muito interessante o seu comentário, algo que a gente escuta pouco, não é? Na verdade, e é um fato, a implementação do Open Banking foi um exercício de colaboração entre os diferentes participantes assim, gigantesco, não é? E acho que estamos todos assim, cheios de trabalho e de parabéns aí por ter feito esse trabalho juntos. Deixaria aqui mais uma pergunta também para o João André. João, assim, fase 1 foi implantada, o que é que nós temos aí pela frente, compartilhar aí com os nossos telespectadores? A gente está cumprindo o cronograma que foi colocado, que é bem desafiador, né? Entregamos a fase 1, já está funcionando. Era impressionante a quantidade de acessos que já está acontecendo, né? 10 vezes maior do que aconteceu na Inglaterra. Já era esperado pelo tamanho aqui, então de fato a gente já teve um lançamento aí de bastante sucesso, e a gente entra agora nas próximas fases, né? E aí de fato a gente vai ter o consentimento, a gente vai passar por toda a parte de jornada, uma implementação super complexa que está acontecendo dentro do cronograma, com um esforço gigantesco de todo o mercado, como você bem colocou, é uma coordenação, né, gigante que é necessária, com participação de todos aí para chegar nas padronizações, para chegar nas grandes definições, e eu acho que a gente está conseguindo fazer isso com muito sucesso. Por trás de tudo isso, a gente tem uma infraestrutura comum, que também não é trivial, né, com orçamento grande, com desenvolvimentos pesados, né, fora a parte de implementação também super complexa de cada instituição. Fazer um elogio aqui para a Febraban, o empenho dos bancos, né, que são os primeiros obrigados nessa implementação, né, os grandes bancos, S1 e S2, estão colocando um esforço gigante. A gente vê toda a dedicação. Claro, tem a questão regulatória, mas tem a questão da oportunidade, que fica muito claro que todos já estão olhando, e reforçar o ponto que o Marcos colocou, né? A gente tem um cronograma de implementação, mas o Open Banking não acontece de um dia para o outro. É só a infraestrutura, é só o fundamento que está sendo criado. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo, na medida em que os produtos vão sendo gestados, né, vão sendo criados, na medida em que os clientes vão percebendo essa mudança, essa facilidade na vida, né, de cada um. Eu brinco que daqui a uns anos nossos filhos vão até estranhar qualquer dificuldade ou fila ou qualquer outro tipo de questão analógica que a gente coloca hoje. Então, é um processo gradual, mas que inevitável, que está acontecendo. A gente vê já esse grande movimento de todos, né, inclusive dos grandes bancos. Então, vejo com muito otimismo, vejo com muito legal participar disso tudo. E já fecho aqui também agradecendo a todos que assistiram, agradecer a todos do painel, poder compartilhar aqui também, aprender muito com vocês, e ver a empolgação de todos nesse projeto, né, que é o que eu tenho visto nas discussões, que eu tenho visto na governança. Então, eu tenho certeza de que a gente vai ter um Open Finance melhor do mundo. A gente vai ser referência nisso tudo, benefícios muito claros para os clientes, né? Claro, sempre no centro, mas com muitas oportunidades para o sistema financeiro, muitas oportunidades para as instituições financeiras, e a gente vai ver tudo isso acontecer. Vai ser muito legal.
Obrigado, João. Fato aí, muito trabalho pela frente, mas também muito resultado que a gente vai gerar para os nossos clientes, inovação, mais novos produtos, novos modelos de negócios, ecossistemas, muito bom. Seshika, para terminar aqui o nosso debate, não é, nosso painel, você tem uma perspectiva, eu diria, multinacional sobre iniciativas de Open Banking? Algum comentário aí que você possa fazer sobre a experiência brasileira versus a experiência de outros países, pontos que a gente poderia fazer ainda melhor? Gostaria de ouvir a sua perspectiva. Eu acho, olhando para a economia do Open Banking no Brasil, é claro que o Open Banking se tornará o Open Finance. É uma boa forma de você descrever o momento, porque é uma forma muito mais ampla que vai influenciar o ecossistema financeiro. Muito bom. Existem também várias coisas que o Brasil começou fazendo certo desde o início, alinhando tendências para tendências mais maduras. E também o Brasil é bastante agressivo. Ele começou com o Open Bank de uma forma muito rápida. Então, eu acho que é fantástico que essa abordagem traz diferentes possibilidades e diferentes tipos de funcionalidades para o dia a dia. Então, acho que com tudo isso se juntando, isso traz bons ingredientes para um grande sucesso do Open Finance. Em termos de experiência internacional, eu gostaria de destacar a importância da coordenação desse ecossistema do Open Finance. Por exemplo, o exemplo do Reino Unido, eles têm uma entidade de implementação que basicamente desenvolveu o meio entre os bancos, e no início houve grupos de trabalho mais técnicos que falavam sobre os padrões, as normas e como resolver os problemas técnicos. E houve momentos em que as fintechs e os bancos tiveram que se falar e acessar e, digamos, renovar esse conceito. Essas partes foram importantes para trabalhar junto com os bancos e colaborar para fazer um sucesso dessa iniciativa do Open Banking no país. Vimos países onde também o Open Banking foi muito bem aceito e muito bem implementado, e tem até uma certificação dada pelo regulador para os bancos e para as fintechs. E isso fez com que os bancos garantissem que a implementação estava de acordo com os padrões e as normas antes que fosse colocado em produção. Ou seja, foi uma forma de você garantir o funcionamento correto e seguro. Eu acho que outra coisa boa que nós vimos foram as diretrizes da experiência do cliente. Tivemos birôs para isso. E eu diria que isso garantiu que fosse muito válido para os clientes como um todo. Isso se aplica também ao Brasil, porque a experiência precisa ser fácil e segura, como falamos aqui no painel. E, por fim, eu acho que, na verdade, o que eu gostaria de dizer que nós teremos ainda essas outras fases que vão permitir aos bancos garantir que a implementação seja feita certa e que ela realmente vai
fazer com que o Open Banking seja levado a termo, garantindo que possamos implementar o Open Banking corretamente e que o cliente esteja sempre muito bem protegido. E, por fim, nós vamos permitir, isso vai permitir que os bancos e as fintechs inovem. Eu acho que isso já funcionou em alguns países que já organicamente foram bem-sucedidos, permitindo que bancos e fintechs se unam e forneçam experiências fantásticas para o consumidor. Então, esses seriam os pontos que eu gostaria de destacar, que me vêm à mente no momento. E gostaria de agradecer a todos também, ao moderador e aos meus colegas de painel. Nós tivemos uma conversa muito interessante e fiquei muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada. Quem olha e com certeza vai reconhecer que esta iniciativa aqui no Brasil é uma referência a nível mundial. Tem outras experiências com outros focos, mas assim, em termos de amplitude, velocidade, com certeza bastante desafiante. Aqui nos próximos meses, provavelmente, a gente vai estar bastante preocupado aí com fazer toda essa infraestrutura tecnológica funcionar muito bem, mas também um grande foco no cliente, um grande foco na inovação, fazer as coisas acontecer. Queria agradecer aqui ao João, Carolina, Marcos e Sechika pela participação no painel. Queria agradecer a todo o público por ter escutado e um abraço e até à próxima.